Olá, saudações. Estamos aqui novamente para iniciar mais uma atividade, mais um assunto interessante dentro do tema de comitês de bioética hospitalar. Hoje nós vamos falar sobre estrutura e funcionamento dos comitês de bioética. Tá? É um tema muito interessante, é um tema bem legal, porque agora a gente vai começar a entender como que ele é estruturado e como que ele funciona, qual é a funcionalidade dele dentro dos serviços de saúde. Então, é um tema muito interessante assim, para a gente poder realmente trazer algumas reflexões e agora pegar um pouquinho mais das situações práticas, né, de que existe dentro dos comitês de bioética hospitalar. Então, assim, é um tema bem interessante, eu vou trazer algumas reflexões aqui para vocês, né? Vamos ter aqui também um texto de apoio que vai ajudar vocês a responderem o quiz, mas necessário fazer uma boa leitura sobre esse texto, né? E a gente traz aqui uma reflexão muito importante. Durante a pandemia, né, e nós estamos com a pandemia ainda nas nossas costas, ainda soprando nas nossas costas, mas durante a pandemia, a gente teve ali uma luz muito forte de apoio dos comitês de bioética hospitalar em tomadas de algumas decisões. E aqui cabe uma reflexão realmente, né? Como que a gente consegue ter uma decisão e um apoio em momentos, muitas vezes, de rápida solução, ou eu teria que tomar uma decisão, né, imediata, e como que esses comitês, então, interagem com a gente, né? Como que isso pode nos ajudar. Então, nessa semana, a gente vai discutir exatamente disso dentro do nosso tema aqui, tá bom? Eu vou trazer algumas reflexões aqui para vocês, mas antes disso eu quero primeiro, né, fazer uma pausa e solicitar e pedir para vocês desculpas. Tá? Quero pedir a vocês desculpas pela situação relacionada ao quiz 2. Tá? Realmente foi uma falta de atenção. O quiz 2 era para vocês terem uma leitura mais dinâmica, né, associada ao vídeo e responder, né, mas ele ficou mal estruturado, eu confesso para vocês. Depois, com a ajuda do professor Tiago, da professora Marta e da Fabiana, a gente conseguiu, então, estruturar de uma forma que vocês não saiam com prejuízo e tenham realmente um bom entendimento sobre o assunto. Tá bom? De qualquer forma, ele está, né, ainda ativo para vocês lá responderem. E quero realmente deixar aqui, né, o meu total apoio para aquilo que vocês precisarem. Né? Então, se vocês precisarem, estão com dificuldade, estão tendo dúvidas, por favor, me procurem, que realmente eu estou aqui para ajudar vocês. Tá bom? Então, peço perdão. Né? Realmente foi um quiz que não tinha como vocês responderem, tá bom? Mas agora já está resolvido, certo? Voltando, então, ao nosso assunto, eu quero primeiro aqui compartilhar com vocês a minha tela aqui com uma... Ok. Só um minutinho para carregar aqui. Sim, pessoal. Muito bem. Quero, então, compartilhar com vocês aqui algumas reflexões aqui, rapidinho, para a gente poder entender a estrutura e funcionamento dos comitês de bioética hospitalar. Tá? Claro, aqui nós vamos ter o texto, como eu falei para vocês, de apoio, mas é só para a gente pensar, né, como que essa estrutura e esse funcionamento são, como que ele gera para nós uma necessidade de trabalho, realmente, né? O campo da bioética hospitalar estrutura-se numa comissão que precisa atuar como um serviço em certos percentuais de demandas. Para quem não tem uma familiaridade com o serviço de saúde, vocês podem imaginar a quantidade de situações e conflitos que podem surgir durante um dia, durante uma semana, durante um plantão de 6 horas, né, um plantão de 12 horas, no mês. Então, assim, é uma demanda, um percentual de demanda bem significativo. Tá? Nós temos, inclusive, trabalhos que são relacionados diretamente com essa demanda, mostrando a necessidade de eu ter
né, um serviço muito bem estruturado e muito bem organizado, né, para dar condições de discutir e de trazer luz para algumas situações, né? A gestão de um momento de conflito na beira do leito, a começar pela constituição do território de imparcialidade, né, que exige a dedicação de uma sucessão rápida de providências que está mais para a dinâmica da organização do serviço do que para uma discussão no comitê. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Pensem, a estrutura que existe hoje dentro dos serviços de saúde, muitas vezes não dá condições, uma dimensão para a gente, opa, espera aí, vamos dar um tempo para essa situação e vamos discutir se isso realmente é pertinente eu realizar. Vamos pegar a pandemia novamente aqui, né? A pandemia trouxe isso para nós muito bem claro. Claro, né? Dentro da minha experiência, dentro dos serviços de emergência, a gente tem isso todos os dias, né? E tem situações que realmente eu não posso esperar uma reflexão, não posso esperar uma discussão, mas ele gera trabalho. O resultado daquilo, né, vai gerar para mim um resultado de trabalho dentro dessa discussão. Então, é bem legal a gente conseguir entender isso. A pandemia foi isso, né? Com a questão das vacinas também, né? O tempo recorde de construção das vacinas, de elaboração, estudos sobre a vacina, os conflitos que existiam dentro dos serviços de atendimento, né, de Covid, que era decidir que se eu ia colocar um paciente em ventilação ou não ia, ou se eu ia usar uma determinada medicação, não ia. A gente foi aprendendo conforme as coisas foram acontecendo, né? E os conflitos estavam ali, mas eles não estavam o comitê de bioética não estava dentro, né, daquele momento, não estava ali na beira do leito. Então, como que a gente resolve isso, né? Como que a gente consegue trazer isso para uma luz, né, de reflexão? Né? Um comitê de bioética hospitalar deve criar um sentimento de pertencimento a todos os profissionais da instituição, que cada um se sinta nela acolhido. Essa é a fórmula. Isso é perfeito, né? Se eu perceber que eu tenho um conflito bioético para resolver naquele momento, com a minha equipe ou com a equipe que está ali, mas eu sei que existe um comitê de bioética que pode me trazer luz, né, para aquele momento, é realmente uma sensação muito confortável para a gente tomar algumas decisões. Né? Lembrando, gente, que, né, no texto passado, inclusive, o Comitê de Bioética ele não está ali para repreender ou colocar uma receita de como a gente tem que trabalhar. Não. Né? Ele também não está de olho se a gente está fazendo, se o seu profissional está fazendo alguma coisa que não é pertinente à discussão no momento. Né? Então, isso é muito importante a gente sempre separar isso. O Comitê de Bioética Hospitalar não tem um ambulatório, não tem uma enfermaria, né? Pois temos que considerar que todos os ambulatórios e todas as enfermarias são espalhados quando juntos sobre uma denominação como a bioética, né? Que a bioética é de todos nós, né? A bioética é de todos nós. Então, assim, eu não tenho um local específico. Ela acontece ali, naquele momento, naquele exato momento. Né? Então, se eu tenho a bioética dentro de mim, se eu tenho a condição do comitê de bioética ali, eu consigo entender muito bem essa estrutura. Tá? Vejam, é uma reflexão. Eu quero que vocês pensem sobre esse assunto. E aí nós temos como que o comitê de bioética funciona. Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui a funcionalidade do comitê de bioética. Né? Então, o comitê de bioética está no centro. Né? Então, a gente tem aqui um pentágono, né, que a gente chama de pentágono da beira do leito, e nós temos lá as ciências da saúde, ou seja, todas as áreas da saúde, né? E ali, quando a gente fala em ciências da saúde, cada profissional com a sua especificidade, né? Com a sua especialidade, com a sua competência, com o seu conhecimento. Então, cada profissional dentro da área da saúde tem a condição, muitas vezes, de entender um pouquinho sobre essa condição. Né? O profissional da saúde,
o médico, o enfermeiro, a equipe multidisciplinar, e vejam, né, que tem uma engrenagem ali bem legal para vocês entenderem como que funciona essa engrenagem, como que ele está todas entrelaçado. Então, eles não estão separados. Tá? Se o profissional da saúde, essa engrenagem estiver separada, as coisas não andam de uma forma correta. Né? Paciente, família, né? Paciente, família e representantes do hospital, representantes das famílias, também fazem parte dentro desse círculo, né? Temos o sistema de saúde, então nós temos no Brasil, apesar da gente chamar de Sistema Único de Saúde, a gente sabe que não é um Sistema Único de Saúde. Né? O Sistema Único de Saúde é perfeito dentro da sua constituição, dentro do seu funcionamento, dentro da sua filosofia de atendimento. Mas a gente sabe que existe, né, o que a gente chama de saúde suplementar, que são os serviços particulares que atendem convênios e que tem um sistema também de saúde, diferente do Sistema Único de Saúde, mas eles fazem parte dentro do mesmo contexto. Só que cada um tem a sua forma de trabalhar. E aí a instituição de saúde propriamente dito, ou seja, o hospital, né, o serviço de saúde, né, de um modo geral. Então, esse pentágono coloca aqui para a gente o Comitê de Bioética no centro da atenção. Tá? No centro da atenção. Então, gente, toda a nossa reflexão que nós vamos fazer a partir de agora, exatamente cabe, né, para esse momento. Tá? Toda a nossa reflexão dentro desse pentágono que está aqui. Eu vou, claro, disponibilizar isso para vocês, vai ficar para vocês isso. As nossas discussões vão acontecer a partir disso. Então, agora, entendendo o que e como funciona. Tá? O que a gente já sabe, a gente já estudou no texto passado, na aula passada. Como que ele é montado, então? Como que ele vai funcionar? Então, vai estar no texto que eu vou disponibilizar para vocês. Alguns conflitos éticos para vocês pensarem, né? E, principalmente, a funcionalidade dele a partir dali. Né? Então, algumas ideias que vão surgindo por aqui. Tá? Claro, nós temos muita ciência ainda a partir disso. De qualquer forma, tá? Estou à disposição de vocês, fiquem bem à vontade, podem me procurar quando vocês acharem necessário, tá? Podem discutir, podem trazer as ideias que serão muito bem-vindas. Tá? Então, eu desejo para vocês um bom trabalho. Tá? E semana que vem a gente volta com mais uma atividade. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.